Pronto, já estamos gravando. Boa tarde. Professora, a senhora poderia fazer a leitura do comentário? Sim. Hoje é dia 27 de outubro de 2020 e esta é a entrevista concedida por um estudante de Ciências Sociais de São Leopoldo que prefere manter o anonimato. Essa entrevista está sendo concedida para a professora Cláudia Mausch, que está em Porto Alegre, e para Juliana Carolina da Silva, doutoranda em História na URGS, que está em Ourinhos. E a entrevista, então, é para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na mesma universidade. Neste momento, farei a leitura do termo de consentimento. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense, em especial de estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida, como será o caso durante essa entrevista. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação desta entrevista. Lembro que um principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre a experiência nesse período da pandemia. Frente ao exposto, vou fazer algumas perguntas. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto às formas como essa entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Prefiro pseudônimo. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Sim. E você autoriza o uso, no caso, desculpa, essa última pergunta eu não farei por conta da entrevista anônima. E você, então, poderia falar um pouco sobre como, sobre o motivo que você decidiu conceder essa entrevista, que você decidiu colaborar com a pesquisa? Primeiro, eu acho que eu participei de alguns grupos de pesquisa dentro da universidade e eu me interesso bastante por pesquisa e eu achei bastante interessante e bastante importante a contribuição, mesmo que pequena, para poder ter um relato histórico e acho que é um momento bastante importante na história em si do Rio Grande do Sul e do país. Então, achei que eu poderia contribuir com isso. Então, tanto por a questão de, de, de ver valor na pesquisa, quanto pelo momento histórico. E você gostaria de se apresentar para a entrevista? Sim, sim. Bom, eu sou estudante de Ciências Sociais. Eu entrei na URGS entrei em 2016, no segundo semestre, mas acabei mudando de curso para Ciências Sociais. E eu não sei exatamente o que exatamente falar, mas eu vivo em São Paulo aqui,
sempre vivi aqui desde que eu nasci. Meus pais vieram do interior do estado. E eu trabalhei em pesquisa durante esse tempo que eu tive na URGS. Primeiro em um grupo na administração, na época que eu estava na economia, e depois num grupo dentro das sociais. E acho que é isso, não sei exatamente o que eu posso dizer. Uhum. E você pode falar um pouco sobre o seu ingresso na URGS, o seu curso, bom, você já falou um pouco do curso, a sua inserção na universidade, enfim, como é que é a tua vida universitária? Pois então, eu vim de escola, sempre estudei em escola pública. Eu estudei em uma escola, no ensino médio, fiz uma escola técnica em São Paulo. E quando eu fiz 18 anos, desde que eu saí do ensino médio, eu queria entrar na URGS. Acabei conhecendo a URGS por meus professores do ensino médio. Eu não fazia ideia de que existia um grau depois da universidade, durante o ensino médio. Eu só fui conhecer graças aos meus professores que falaram e incentivaram. E aí eu fiquei com a ideia fixa de entrar na URGS. Só que a competição para entrar na URGS é bastante complexa, bem difícil. Então, e eu não tinha, na época, não tinha como pagar por cursinho para poder entrar na universidade. E também eu não queria seguir na carreira técnica. Então, eu acabei entrando no exército. Eu servi o exército durante 3 anos. O exército me possibilitou ganhar tempo, digamos assim, enquanto eu ganhava algum dinheiro durante o tempo que eu estava lá. E me e aí dentro do exército eu fiz alguns cursos e recebi algumas promoções. Virei sargento lá dentro. E aí com o salário de sargento, com um salário melhor, eu paguei curso preparatório para entrar na URGS. E aproveitei também em outras questões de profissionais, mas eu a prova da URGS 3 vezes. Uma quando eu saí do ensino médio eu fiz, e aí eu fui muito mal. Eu fiz no ano que entrei no quartel, eu fiz em 2013. E aí eu fiz para história, mas faltou alguns pontos, eu não consegui passar por alguns pontos. E aí no terceiro ano que eu fiz, em 2015 para 2016, aí eu consegui passar para economia. E bem, a minha trajetória da URGS é um pouco complexa, digamos assim, porque eu entrei no segundo semestre e eu não fazia ideia. Eu fui o primeiro da minha família a entrar na universidade. Então, eu não fazia ideia do que exatamente estava acontecendo lá. E ao mesmo tempo eu entrei na universidade com 21 anos. Então, eu entrei, digamos assim, mais velho que as pessoas que estavam lá, que entraram logo depois do ensino médio, muitas das pessoas. Mas eu estudava à noite, então tinha muita gente mais velha também, por conta de ser um turno noturno. Mas acho que muita gente. Eu me quebrei bastante em cálculo na, no, nos, logo que eu entrei nas matérias de cálculo e estatística, e acho que muito por conta dessa questão de um ensino médio, ele não, público, ele não te prepara exatamente para o que você vai esperar na universidade, o que você vai encontrar na universidade. Então, eu me quebrei bastante nessas matérias exatas e com o tempo eu acabei ficando desmotivado, porque você vai se quebrando, mesmo que a universidade, a faculdade de economia teve várias iniciativas, a URGS teve várias iniciativas
de tentar, digamos assim, melhorar para quem vem do ensino médio, tem essa dificuldade na matemática, mas eu, era muito complicado, digamos assim, porque, por exemplo, as aulas de cálculo e eram normalmente, como tinha uma taxa alta de reprovação, era uma classe em que tinha muita gente, como eu não sei, umas 60 pessoas numa sala. E aí era muita gente amontoada numa sala e, além das suas dificuldades naturais, ainda por cima tinha essa dificuldade do ambiente em si. E aí num verão, quando uma sala quente, você meio que você tem que fazer bastante esforço. Se você já não tem muita facilidade, tem que fazer bastante esforço para poder aprender. E, e eu sempre tive um pouco de dificuldade com aprendizado por professores. Eu sempre tenho mais facilidade de aprender sozinho do que aprender com professores. Então, foi bastante difícil porque se acostumado ao ambiente no ensino médio como eu passei 3 anos no exército, teve um tempo, esse tempo eu fiquei estudando para entrar na URGS, mas eu não fiquei estudando outras coisas, não sei como é que eu posso explicar isso, mas a sensação que eu tinha é que eu estava muito defasado. E eu posso dizer, não foi só eu, tinha outras pessoas também que, que estavam nessa mesma situação. E aí, com o tempo, você vai acabando meio que perdendo o engajamento pela universidade. E aí, eu perdi um pouco acabei, dentro da universidade, experimentando acabei ganhando outros conhecimentos e fiquei interessado em mudar para sociais por gostar de ter vários interesses dentro das sociais que faziam sentido para mim. Teve um professor, uma, uma, uma cadeira de um professor que me inspirou bastante a gostar das sociais, que a gente leu muitos textos de sociólogos e eu fiquei encantado com os textos. E aí eu acabei mudando em 2018 e desde então eu tô nas sociais. Mas e aí entra um segundo desafio que eu acho que foi a de troca de curso, porque daí você já não é mais novo na URGS e aí você tá entrando num outro curso e você tem cadeiras que você já fez, outras que não, que tem que fazer ainda. Então você fica meio perdido assim. E nas sociais foi diferente, porque na economia a faculdade dava bastante eu posso dizer que a faculdade dava bastante apoio, assim, até dava dentro das limitações da faculdade. E nas sociais eu me senti bastante perdido, bem mais largado, assim, digamos assim. Essa palavra tem uma conotação negativa, mas não, eu não me senti tão próximo da faculdade quanto na economia. E as sociais, as matérias e as cadeiras são muito boas e eu gosto muito delas. Só que o problema das sociais é justamente o ponto em que você começa a não ver muita perspectiva de trabalho depois, e aí isso vai te desmotivando por outras razões. Então você tem essa questão de você não criar uma certa comunidade, digamos assim, dentro do curso, e aí você vai acabando desmotivando porque você vê um certo desapreço do mercado de trabalho ou uma falta de perspectiva depois. Então acho que essa foi bastante longo, mas acho que resume bastante a minha vida durante a universidade. Sim, apesar de todos os percalços, assim, e dificuldades com relação ao futuro após o curso, que bom que você persistiu, né? Ainda no caso, né? Porque ainda não terminei. Né?
Mas acho que é o caso. É que tem umas coisas que vão te, digamos assim, que vão te quebrando, sabe? Aos poucos. É que nem vão erosionando a tua experiência dentro da universidade. Que é Quais, quando, por exemplo? hum, por exemplo, eu trabalhei em pesquisa. E aí, Alô? ah, ah, comecei a trabalhar dentro da pesquisa. ah, a pesquisa me atraiu muito. Eu sempre gostei de fazer pesquisa. Desde o segundo ano da universidade eu comecei a fazer pesquisa. E só que aí você começa a ver um ambiente do país em que não valoriza muito a pesquisa. Isso vai te desmotivando. E aí, ao mesmo tempo, você vê muita gente que acaba se formando, vai se formar, e aí não tem muita perspectiva do que vai fazer depois. E aí, e também você tem contato com o pessoal do mestrado, o pessoal da pós, da doutorado, que também está nessa batalha de do ambiente pós, pós, a, pós a graduação. E isso vai meio que. Você não percebe, na real. Você não percebe, mas com o tempo, ao longo dos anos, você vai vendo que aquela sua vontade já não é mais a mesma. E aí você tem que ficar meio que batalhando com duas perspectivas. A primeira, e essa foi uma das coisas que bateu bastante forte para mim durante esse período da quarentena, que é, primeiro, de concluir o curso. Porque, por razões, pelo menos para mim, por razões tanto de você, tá tendo essa experiência, né? E essa oportunidade, tem que ter que aproveitar ela. E a segunda, de se preocupar com o que vai fazer depois. Então, você começa a questionar se vale a pena continuar na pesquisa durante a graduação, porque você vai estar recebendo um valor ali que é bastante baixo, como bolsista. E aí você poderia trabalhar em outras coisas fora da universidade, que você ia ganhar mais. Mas aí você, ao mesmo tempo, você está fazendo um investimento para você no futuro, mas aí, sabe, você fica meio dividido entre essas duas coisas, entre pensar na sua carreira, digamos assim, e pensar no factual, no que vai acontecer depois que você terminar. Então, essa divisão, acho que, não sei se acontece com todo mundo, mas pelo menos comigo acontece de você ficar dividido entre essas duas ideias. E aí, com o tempo, quanto mais você avança no curso, mais a ideia do factual começa, a ideia do pragmático começa a pesar mais do que a ideia do pensar na carreira. Então, você começa, por exemplo, trabalhei como bolsista quase que durante todo o tempo da minha, da minha, da minha experiência na URGS. Só no primeiro ano, logo que eu entrei em 2016, que eu fiz a empresa Júnior, que ajudou bastante na questão de criar uma comunidade, digamos assim, na universidade. Então, ah, eu trabalhei em pesquisa basicamente quase toda a minha experiência na URGS. Mas aí agora, antes mesmo, no início desse ano, eu saí da pesquisa e, e comecei a focar em outras coisas de profissionais, em outros conhecimentos, aprender outras coisas profissionais, porque simplesmente sair da universidade com experiência em pesquisa não vai me ajudar muito em questões reais, no mundo real. Então, eu tive que começar a pensar em outras coisas, em outras soluções para poder solucionar isso. Sim. E você sente que esse período assim de pandemia, onde que a gente vê tantas
tantas mudanças sociais acontecendo por conta desse contexto também, como desemprego e outras coisas, você acha que esse contexto influencia em você ter esse desgaste também e essa busca por se desligar da pesquisa e buscar coisas mais, caminhos onde você consiga seguir mais, seguir num trabalho, digamos que seria mais fácil de arrumar dentro da sociedade? Sim, sim. Ahn, teve algumas coisas que bateram forte pra mim, no caso. Acho que o que você disse, sim, faz bastante sentido. Ah, e eu concordo com isso. Ah, mas para mim em si, ah, a questão do mercado de trabalho em si, ela, e aí a minha experiência pessoal, ela não pesava tanto porque minha mãe é dona de casa, meu pai se aposentou faz um ano e meio, dois talvez. Ah, o fato dele ter se aposentado e durante esse período ele tá tendo uma renda, no caso, garantida, digamos assim, te dá um pouco mais de tranquilidade, sabe? Não te dá tanta, não tem tanta incerteza. E isso me permite ter o privilégio de poder pensar na minha vida profissional e estudar outras coisas durante esse período. Por exemplo, logo que começou a pandemia, ah, eu eu estava tentando conseguir um estágio. Mas aí quando começou a pandemia, eu vi que eu tive que largar essa ideia e, e pensar em o que exatamente eu ia fazer. Na verdade, teve uma certa crise, digamos assim, durante o início da pandemia, porque você não, não tem muita perspectiva do que vai acontecer, e aí as aulas foram paralisadas, e aí fica naquele limbo. Então, cria bastante incerteza. Então, uma das coisas que eu penso, depois de muito tempo, eu acabei me organizando e, e me estruturando era o seguinte, tipo, o que exatamente que eu vou precisar aprender durante esse período para poder, quando voltar as coisas ao normal, eu tentar ter uma vantagem, digamos assim, para competir no mercado de trabalho. Uh, porque aí, a partir desse momento, acho que principalmente e durante esse tempo da pandemia, o que mais desgastou em si não foi tanto para mim, pelo menos não foi tanto o mercado de trabalho, porque eu foquei em aprender, me preparar para o mercado de trabalho depois. Então, eu não, por exemplo, eu não, durante esse período, eu pude ter o privilégio de não precisar me preocupar tanto com o mercado de trabalho. Eu fiz alguns alguns trabalhos virtuais, digamos assim, mas por conta da pandemia eu não queria estar exposto e acabar expondo minha família. Então eu preferi não, não procurar trabalhos presenciais durante esse período. Mas o ambiente institucional, digamos assim, político, acho que para mim foi o que mais desgastou. Porque hum, eu não sei como é que eu vou explicar isso, mas quando você está dentro das ciências sociais, você está sempre acompanhando a política, assim, acompanhando o que está acontecendo na sociedade. E aí a sensação que eu tenho é que uh, você, como se fosse um sufocamento, sabe? Como se uh, uhum. Eu não sei muito bem como explicar isso, mas a sensação é essa, que o ambiente institucional e político começa a te sufocar, assim, com as notícias e o que tá acontecendo, tudo mais. E aí você começa a tomar decisões, as decisões ficam cada vez mais difíceis de tomar, digamos assim,
porque você está sempre tendo que pensar no que exatamente vai servir para você no, pragmaticamente no futuro. Você não consegue fazer muitas previsões, digamos assim. Então você tem que estar sempre pensando no futuro, mas ao mesmo tempo fazendo escolhas no presente. Não sei como é que eu explico isso. Mas acho que, enfim, eu não acho que eu me expressei mal nisso, mas é, é- a sensação é essa de que o ambiente político, o ambiente da sociedade está sufocando, digamos assim, a universidade, você dentro da universidade, porque aí você, talvez esse ambiente da sociedade em si te puxa, digamos assim, para mais para o mercado de trabalho, ou seja, durante a pandemia, eu comecei a pensar mais se valia a pena mesmo continuar na universidade do que antes da pandemia, entende? Porque justamente por causa disso que você começa a pensar se você começa a reavaliar as coisas cada vez mais no curto prazo, porque as, porque você não sabe se vale a pena uh, o que você não sabe o quanto que você vai receber de valor depois que você terminar a universidade. Acho que é bem essa questão. Então, você começa a pensar, tá, se isso não vai ter valor, o que a universidade está me dando hoje, eu vou ter que começar a pensar o que eu vou fazer para poder resolver isso, para poder dar um jeito. Então, mas eu não sei se eu me expressei bem, então se tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Sim, não, você falou ótimo, e conseguimos entender, sim. Eu pensei o seguinte, como tu falaste, né, bastante dessas sensações que tu tens, né, em relação à universidade e as perspectivas de futuro, como é que tu percebes os impactos psicológicos da pandemia especificamente, né? Tanto para ti como para as pessoas da tua família, para os teus amigos, para as pessoas que são próximas a ti. Hum, acho que aqui em casa a minha mãe cuida da minha sobrinha. E minha sobrinha tem 5 anos. E as aulas dela foram paralisadas durante esse tempo. Então, acho que tem essa questão de que, uh, primeiro, de como que ela está sendo impactada com isso, porque a, a criança não tem talvez tanto a compreensão macro que a gente tem do que está acontecendo. O que eu conversando com alguns amigos, o que eu percebi foi que o, a questão de estar todo mundo tendo que a questão do distanciamento é, é complicado para quem já tinha algumas questões. Consegue nos ouvir? O fone silenciou. Professor, a gente pode aguardar uns segundinhos para ver se Sim, volta igual aquela hora? sim.
Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. A internet aqui em casa caiu. Ah, tá. Bem, bem isso Porque aí. o seu fone havia ficado mudo também na configuração do Zoom. Sim, sim, ele conecta de novo o mudo. Hum. Ah, tá. O que eu tava falando era de que, no meu caso, eu tive eu acabei tendo efeitos físicos do estresse no corpo. Ah, por exemplo, logo que começou tudo, eu eu sou um pouquinho meio que eu preciso ter muita informação, eu gosto de ter informação. E aí eu comecei a ver comecei a ver muita notícia e muita informação sobre o que estava acontecendo e ler muita coisa. E aí você acaba tendo uma sobrecarga de informação. E aí eu tive, durante todo esse período, tive dores nas costas. Teve uma vez que fiquei, eu tive, a minha lombar travou. Então eu tive que ligar para uma amiga minha para poder, que é fisioterapeuta, para poder resolver. Ah, e, enfim, mais esses efeitos psicológicos de estresse. ah, e, mas assim, é aquele negócio também, se você não tem muito acompanhamento psicológico, você também não sabe muito bem não sabe muito bem qual é a sua ideia, como está essa questão. Então, mas acho que para mim o estresse foi bastante grande de de estar de estar sempre preocupado, no meu caso de estar sempre preocupado com o que vai acontecer e estar preparado para o que vai acontecer. Então essa questão de estar sempre nisso. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, sim, respondeste, sim. E você nota que a pandemia trouxe impactos econômicos para sua família? Hum, eu acredito que não tanto, uh, porque a gente porque tem aqui, no nosso caso é um tanto, eu acredito que é um tanto peculiar no caso, porque primeiro que como meu pai já estava aposentado antes, a gente não teve perda de renda. Então teve essa questão. Eu já estava, antes da pandemia começar, eu já tinha feito alguns cursos em 2019 que me ajudaram a trabalhar remotamente e fazer alguns trabalhos remotos, que me proporcionaram alguma renda. E aqui em casa, como meus pais vieram no interior, meus pais plantam algumas coisas e a gente tem uma horta ali, então também tem essa questão de que algumas coisas ah, a gente não chega a comprar, a gente produz ali numa horta. E tem espaço aqui em São Paulo, para poder fazer isso. Então, economicamente, a gente não foi tão afetado, justamente por causa dessas, digamos, ah, de estar fora um ponto fora da curva, digamos assim, porque da gente não ter tá lidando, não ter que ter essa preocupação de ter que sair para trabalhar, por exemplo, porque, mas com certeza se fosse 2 anos atrás isso teria mudado bastante, mas devido à aposentadoria, eu acho que isso foi, acho que o ponto em que sim, que ajudou bastante a gente a não ter que se preocupar tanto assim com isso. Ok. Agora eu acho que a gente podia conversar um pouco sobre a questão da Covid mesmo, falar algumas coisas sobre isso, né? Ah, Tu ou alguma pessoa próxima, algum familiar, amigo, algum colega, foram contagiados pelo novo coronavírus? Tu tem algum relato de alguma experiência desse tipo? Aqui, pelo menos meus familiares,
do que eu tenho ciência, não. Eu tive, o que eu fiquei sabendo foi de amigos que acabaram pegando e de conhecidos, por exemplo, a pessoa em que alguém, uma a pessoa em que eu ia cortar o cabelo, que era uma familiar distante, pegou porque ela trabalhava com algo enfim, tinha bastante contato com as pessoas. Mas dos mais próximos eu acredito que não, mas eu, ao menos do que a gente tem ciência, não. Mas também porque a gente encheu bastante o saco de, por exemplo, teve uma tia que às vezes começou a ter umas ideias de que não era, que, que não era tão perigoso assim, e a gente começou a xingar ela, e aí ela deu uma, digamos assim, ela começou a se cuidar, digamos assim. Mas é mais porque a gente, dentro do ambiente, assim, dos conhecidos e dos familiares, a gente cuida bastante. Então, não tenho ciência de algum familiar que tenha sido contaminado. Ok. E de que maneira, então, porque vocês então estão fazendo isolamento social, de que maneira tu imagina que as relações familiares e de amizade, elas foram afetadas pelo isolamento social, pela quarentena? Acho que teve vários amigos dos quais eu acabei me distanciando, porque, enfim, você não tem esse contato físico e tal, e aí você não consegue acompanhar tanto o que está acontecendo. Ah, teve. Acho que foi. hum, Acho que teve essa questão de adaptação, talvez, de, de, de ter a ideia de que a gente não podia se aproximar das pessoas e ter que fazer todos esses, esses ter todos esses cuidados. Ah, deixa eu pensar. Uhum. É que eu não sei exatamente, não sei avaliar exatamente como que afetou isso, porque acho que a sensação que eu tenho é que é meio difícil ainda avaliar, porque você não viu, porque ainda não passou, então você tá meio que no meio ainda. Então, mas acho que teve essa questão e também, no meu caso, pelo menos, como eu estudo em Porto Alegre, então eu tinha o pouco contato, o contato que eu tive com alguns amigos não era tão frequente assim, era mais periódico, a gente se juntava de vez em quando e e aí a gente acabou tendo que fazer as coisas mais online, teve que se ver online e tal, mas da família em si, a gente começou, as pessoas, aqui em casa, se eles, como também aqui em casa as pessoas, tem muita gente do interior e muita gente, então a gente já fazia essa questão do contato por telefone e tal, e acho que foi no início, foi mais uma questão de todo mundo ter a ideia de que, por exemplo, não dava para receber as pessoas. E aí, logo que começou a pandemia, eu conversei com meus pais e tal, porque logo que começou, tinha muita gente negando o que estava acontecendo. E aí a gente conversou e disse, nem que tem que colocar um cadeado no portão para as pessoas não entrarem, porque às vezes
como você vive eu vivo num bairro aqui em que todo mundo mais ou menos se conhece, porque veio mais ou menos do interior e tal, e mora aqui há muito tempo. Então, às vezes as pessoas, o portão fica aberto e as pessoas entram, às vezes, para conversar e tal. Então, teve mais essa questão de precauções com os outros, sabe? Uhum. De meio que se proteger um pouco do que os outros estavam fazendo, porque mesmo dentro da rua, algumas pessoas não estavam tomando o cuidado que a gente estava tomando, o cuidado que a gente estava tomando. Então, teve essa questão das relações, mas eu não diria que isso afetou, assim, prejudicou as relações em si, mas que deu uma pausa, digamos assim, e aí com o tempo também isso é uma coisa que me preocupa um pouco, é essa questão de que as pessoas vão relaxando aos poucos algumas medidas. Então, uh, mas por enquanto, acho que essa é a minha perspectiva, não sei muito como agregar mais. Ok. Sim, e você observando o seu bairro, então, você avalia que os seus vizinhos, com o passar do tempo, eles começaram a levar mais a sério essa questão da pandemia ou não? Eles tiveram uma adesão boa ao isolamento aí conforme o tempo? Ou como que foi como você avalia assim que foi o isolamento social por parte das pessoas que moram assim no seu entorno, no seu bairro? Uhum. Hum, assim, teve pessoas que se precaveram e estavam fazendo isolamento. Aqui em casa, pelo menos, a gente mora a gente aqui num domicílio e minha irmã mora na frente. Então não tem muita distância e a gente acabou compartilhando, digamos assim, estendendo nosso convívio. Ah, a gente ficava bastante, no início a gente ficava bastante de olho porque teve vizinhos que não estavam tendo nenhum cuidado, estavam fazendo reuniões, estavam reunindo pessoas e fazendo e levando como se fosse ok. Tinha vizinhos que estavam se encontrando no muro, assim, para conversar e tal, sem máscara. Ah, mas a sensação é que no bairro teve uma, uma aceitação, digamos que assim, média, razoável. Porque, por exemplo, os mercados estipularam regras limites para as pessoas entrarem. E das vezes que eu estive no mercado, todas as pessoas estavam tomando devido cuidado e tal. Ah, então, minha visão, assim, não tão próxima do bairro, mas é que, é que as pessoas, em geral, não estavam levando tão a sério, mas também não estavam num nível, assim, de tão absurdo, sabe? Então, não estavam fazendo carreata para abrir as coisas, por exemplo. Mas, ah, mas também, acho que, em geral, eu posso dizer que não foi levado tão a sério quanto a gente estava levando aqui, eu acredito. De, de realmente, de realmente ter um cuidado para cuidado em, por exemplo, pegar as compras e limpar tudo com álcool gel e todas essas coisas. Então, mas assim, eu tenho um pouco de receio de afirmar pelos outros também, porque como a gente fez um isolamento aqui, então eu pelo menos não tive tanto contato com as pessoas, então não posso dizer por certo. Ok. Ahn, bom, de que maneiras tu acha que a pandemia e o isolamento mudou os teus hábitos de leitura e estudo em relação ao que tu fazia anteriormente? Hum, teve algumas coisas que mudaram com certeza. Logo que começou a pandemia, eu tive muito problema tive muita insônia. E aí eu tava com muita dificuldade de dormir. Ainda tem um pouco, mas não é tanto.
Então, e aí eu tava com dificuldade de criar uma rotina para fazer as coisas. Então tudo era meio que, às vezes eu dormia da tarde e aí não sabia mais ou menos a hora que ia acordar, então tava bem desregulado. Conforme o tempo foi passando, fui me habituando a não ter rotina, digamos assim. Então, Uhum. deixar, digamos assim, as coisas mais flexíveis para poder se adaptar no dia. Se me permite, eu só preciso fazer uma coisa aqui rapidinho no banheiro, rapidinho, pode Ok. ser? Um segundo. Oi, desculpa. Tranquilo. Ahn, sim. Acho que logo no começo teve essa questão de. Desculpa, você pode repetir de novo a pergunta para mim? Assim, a Porque. gente estava falando, tu estavas falando sobre, eu perguntei sobre as mudanças nos hábitos de leitura, de estudo, né? Aí tu estava falando que tinha dificuldade inicialmente não ter, de criar uma rotina, né? Sim, sim. Pois é, logo lá no início que começou, as aulas foram paralisadas. Então a gente ficou quase uns 6 meses. Não sei se foi uns 6 meses, mas a gente ficou de março a agosto sem começar as aulas. Ah, nesse período, primeiro teve essa adaptação dos horários para dormir e tal, para tentar regular o sono, que para mim foi complicadinho. E aí meio que no início eu tava, eu acabei, comecei a ler muita notícia, muita coisa, mas mais notícias. E aí até que eu resolvi pegar alguns livros de ficção ali para ficar, digamos assim, para ajudar, digamos que a relaxar um pouco a mente. Então eu acabei lendo livro de ficção, e logo que começou a pandemia, antes de começar a pandemia, eu já tinha começado, começar a estudar francês por um aplicativo. E aí, com a pandemia, foi mais digamos assim, um pontapé para definitivamente pegar. Então, esses 6 meses eu passei estudando francês e programação, que era duas coisas que eu queria ter feito antes, mas por conta da universidade e de outras
de falta de tempo, eu acabava não fazendo. E aí eu aproveitei esses 6 meses para fazer isso. Quanto a... Aí meio que no primeiro mês e meio, foi essa questão de se adaptar a, ao sono, se adaptar a não ter um horário para dormir, na verdade. Porque às vezes virava noite, então dormia todo dia, às vezes dormia no início da tarde, e aí acordava de madrugada. Então, eu acho que ter um foco, digamos assim, o fato de ter pegado francês e programação para estudar, me ajudou a ter um foco durante esse tempo. Porque daí, como. ah, porque daí, pelo menos eu tinha uma coisa que eu sabia que que eu tinha que fazer todos os dias. Que eu tinha que cumprir todos os dias para ir passando o tempo. Ah, e aí, acho que, para mim, acho que o mais complicado foi. O mais complicado foi quando voltaram as aulas, no caso. Porque. Porque daí eu tinha essas coisas que eu já estava fazendo e e aí tinha mais as aulas e e eu tava ainda tava sem motivação nenhuma para voltar às aulas, porque na minha cabeça tinha tanta coisa, digamos assim, acontecendo, tanta coisa com que eu tava me preocupando, que que nem aquilo que eu falei no início, de você começa a pesar no qual que vai ter mais valor. E aí eu resolvi dar um pause nas aulas, porque eu não estava conseguindo pegar as leituras para ler. Tava, não que as leituras fossem difíceis, mas era que realmente psicologicamente não tava dando. Eu comecei, logo que começou as aulas, eu comecei a ter de novo insônia e começaram de novo as dores nas costas. E aí fisicamente tava muito difícil de voltar a estudar. E, e não que eu também não quisesse, eu queria realmente, mas uh, ao mesmo tempo eu não sei como explicar, mas simplesmente meu cérebro não conseguia se concentrar naquilo. E aí, eu acabei continuando as coisas que eu já estava fazendo. Então, continuei nessas, nas, na, no, continuo no francês e na programação, porque, primeiro, porque a sensação é que, uh, ao menos no momento, uh, ele, eles podem me dar mais recompensas do que eu vou aprender agora, pelo menos na universidade. E segundo, porque uh, a sensação que eu tenho é que eu preciso, digamos assim, limpar a mente e tentar me readaptar às leituras, porque normalmente o que acontecia antes quando a universidade quando as coisas estavam normais, digamos assim, o que acontecia é que eu ia para a biblioteca da universidade e estudava na biblioteca. Então eu saía de casa, são 2 horas, é 1 hora e meia para chegar até a universidade. Então eu saía de casa e pegava o trem, eu chegava lá, pegava o ônibus e ia até Porto Alegre. Nesse período de trânsito, eu lia algumas coisas. E aí, chegando lá na universidade, eu ia para a biblioteca e aí eu lia minhas leituras e estudava e tudo mais. Durante esse período todo que eu tive na URGS, foram essa mais ou menos a minha rotina de ler no trem e ler na biblioteca da universidade. Ler em casa, normalmente não é uma coisa que eu... Ler os textos da universidade em casa é uma coisa que eu fazia, mas não como um hábito. Era mais como eu tinha prova, e aí eu estudava, lia os textos em casa.
E eu, ainda assim, mesmo quando eu li em casa, eu pegava livros na biblioteca e lia os livros em casa e fazia minhas marcações em papel e fazia tudo mais ou menos. E aí ter que pegar as leituras online e ter que ler no PDF ali por várias horas, sendo que eu também estava estudando outras coisas, o francês e programação dentro do ambiente virtual também, que era o aplicativo e no computador. Você meio que criava um cansaço mental absurdamente grande. E aí você meio que não rolou, não funcionou. E aí eu acabei, ao menos por enquanto, o que eu decidi é que pelo menos, pelo menos esse ano eu vou focar nessas coisas que eu comecei antes da pandemia para tentar estar bem nelas e aí depois estar melhor para competir no mercado de trabalho depois, quando a pandemia passar, e aí voltar mais tranquilo para a universidade do que do que querer fazer malabarismo com as duas coisas e não sair bem em nenhuma das duas. Então, foi mais ou menos essa escolha, digamos assim, de estudos que eu fiz. Mas não foi uma escolha muito fácil, assim, porque a universidade é importante para mim, sempre foi, mas nesse momento eu acabei tendo que fazer a escolha de que, como eu vou me demorar um tempo ainda para me formar, a sensação que eu tinha é que eu tenho que aproveitar esse tempo da pandemia, que eu vou ter que ficar em casa, para aprender outras coisas que se eu tivesse na normal eu não teria tempo para fazer. Então foi essa escolha mais pragmática, que nem eu falei, desse do que de quais frutos eu vou colher lá na frente, lá na frente, na frente num período de 6 meses, quando isso tudo acabar, do que a do que em si a minha formatura daqui a 1 ano, 2 anos. Então foi mais ou menos isso. E aí minha rotina de estudo, ela basicamente é meio aleatória, assim. Eu tentei criar uma rotina de estudar algumas coisas, de comer e estudar e ler, fazer exercícios e tal. Mas eu vou te dizer que a única coisa que eu acabei lendo alguns livros para tentar uh, alguns livros sobre distração durante esse período e o que eu acabei fazendo era pegar meu calendário e marcar no meu calendário ali. Eu tenho que fazer, digamos que 30 minutos ou 1 hora de estudo disso, durante a semana. Então, aí eu organizava o meu calendário, esse período por dia, e aí eu tentava cumprir, digamos assim, esse período de estudo que eu marquei no meu calendário. Mas, por exemplo, tinha a ver logo no início, tem algumas rotinas que não são muito fáceis de pegar, que nem programação é uma coisa que eu não tinha o costume de fazer todos os dias, então foi difícil de pegar o costume de praticar todos os dias. Então o que eu fazia às vezes era escolher 3 momentos na semana e tentar honrar os 3 momentos, mesmo se, por exemplo, se eu marcasse para numa quarta-feira de estudar aquilo, eu não tivesse vontade na quarta-feira, eu marcava para outro dia e eu tentava fazer no outro dia. Então, foi mais ou menos esse malabarismo de ter uns horários programados, mas de você ser flexível, de se você não estiver disposto para fazer isso agora, você pode fazer um pouco mais tarde, mas que faça, ao menos. Mas acho que isso resume bastante a forma como eu lidei, mas como eu já tinha bastante experiência em estudar sozinho, então foi mais fácil de se organizar. Mas acho que
conciliar com a faculdade. Quando terminar esse ano, conciliar com a faculdade, vou ter que readaptar de novo, porque a faculdade exige um desgaste, um esforço mental que preciso readequar, digamos assim, na minha rotina. Ok. Desculpe, Juliana, fala. Desculpa, professora. Gostaria de saber como que sua família se adaptou a essa mudança de rotina que você teve. Porque, por exemplo, no meu caso, foi um pouco difícil, assim, com a minha família no começo. A gente adaptar nossas rotinas e também os meus hábitos de estudo mesmo em casa. Aí eu gostaria de Uhum. saber como que foi com eles com relação a você. Pois é, para eu poder ler as coisas da faculdade, eu preciso de bastante silêncio. Então, e aqui em casa não é, não que não esteja silêncio, mas é mais fácil ter silêncio à noite do que ter durante o dia, às vezes tem um vizinho martelando aqui do lado, às vezes tem alguém tocando som lá na frente. Então, meio que acho que e acho que eles já estavam aqui em casa, pelo menos eu nunca tive uns horários muito, tipo assim, como eu estudava em Porto Alegre, eu acabava passando a maior parte do dia, às vezes, lá em Porto Alegre. E, e às vezes que eu ficava aqui por casa, que eu tinha que estudar por aqui, eu estudava normalmente à noite, então o, o, o que acontecia é, às vezes, de, de, de eu ficar assombrando durante a noite as pessoas, porque eu ficava, às vezes, a noite toda acordado. Mas, mas acho que, como eu acabo estudando dentro do meu quarto, então eu acabo passando muito tempo dentro do quarto para estudar e tal. E então acho que não, não teve tanto. Eu tento não atrapalhar a rotina deles e tento manter minhas coisas aqui, porque aí acaba que como minha cabeça, meus sonos são bastante bagunçados, então tento não atrapalhar eles durante esse período, por exemplo, à noite e tal. Mas acho que não sei, a sensação que eu tenho é que não foi uma mudança assim tão absurda assim pra gente, porque justamente porque já estavam acostumados com a gente ter uns horários meio bagunçados e passar muito tempo fora de casa às vezes e às vezes estudar durante a noite, então foi não foi tão radical assim a mudança. Ok. E em termos assim da questão nacional e que tu falaste que está, né, fica muito preocupado com isso, como é que você avalia a atuação das autoridades federais, estaduais, municipais em relação à pandemia? Pois então, ah, quanto pelo menos a governo estadual e municipal, acho que digamos assim, teve um maior segurança, digamos assim, mas não segurança em si, mas é, teve a sensação que você podia confiar um pouco mais nos governos municipais e estaduais. Quanto o governo federal é simplesmente bagunça, não tem muito o que dizer, porque realmente é mais atrapalha do que ajuda. Mas acho que uma das coisas complicadas, e tanto do que eu conversei até com os amigos e tal, é que é o desgaste em si que acaba gerando isso. Porque, porque a pandemia em si já é um desgaste psicológico. E aí você tem um desgaste
de que a toda hora tem uma nova polêmica, toda hora tem desmatamento na Amazônia, e tem isso acontecendo e aquilo acontecendo. É tanta notícia, tanta coisa negativa acontecendo que você tem uma sobrecarga muito grande e é um cansaço e um desânimo muito grande de, de acompanhar tudo isso e de fazer alguma coisa a respeito. Então, por exemplo, uh, a, a forma como eu avalio, pelo menos o governo em geral, sim, é bastante negativa. E eu não, e a sensação que eu tive é que por essa divisão entre o governo federal e os governos estaduais, acabou, acabou, digamos que assim, passando para a sociedade também. Então, você fica. Uma das coisas que aconteceu aqui, por exemplo, para pegar ônibus, pegar qualquer tipo de transporte, você tem que estar se preocupando com os, tipo, se os outros também, se os outros, é meio absurdo isso, mas às vezes você tem que ficar pensando se o outro, se a outra pessoa, se outra pessoa acredita que ela acredita na ciência, entende? Então, você meio que o que aconteceu é que essa insegurança institucional acaba passando para a sociedade por conta dessa insegurança de você não confiar no seu par, porque você não sabe se o seu par, se as pessoas à sua volta estão tomando cuidado, se você vai entrar num ônibus e não vai ter alguma pessoa que vai estar sem máscara, ou se as pessoas vão estar tomando cuidado devido, se você vai ir no mercado, ou se você vai ir num estabelecimento, o estabelecimento vai estar seguindo as normas de segurança, se, sabe, você não tem essa segurança psicológica, então você tem que estar da hora preocupado com você e com os outros. E isso é bastante pesado, digamos assim. Ok. Sim, e por quais meios você tem se informado sobre o que está acontecendo nesse período? Você lê jornal, você assiste TV, e também por quais meios a sua família também tem se informado? Um, no meu caso, eu acabei criando uma rotina eu sei que é uma rotina não muito positiva, mas logo que eu acordava, antes de começar a pandemia, eu assinava, eu assinava uma, uma plataforma, que se chama Mail, em que eles enviam uma notícia, digamos assim, resumida, enviam por e-mail um resumo das notícias, digamos assim, com um link para as matérias para você acompanhar. Então você tem mais ou menos uma ideia do que está acontecendo, sem precisar estar vasculhando pelas notícias. Quando começou a pandemia, eu estava numa espiral meio negativa, assim, de buscar notícia. Então, o que acontecia é que eu acordava pela manhã, preparava café e começava a ler BBC e o País, e aí eu lia o meio e depois eu ia pro Google Notícias, o Google tem um agregador de notícias, e aí eu ia lá e começava a revirar aquilo lá de vendo notícias sobre tudo. E aí, basicamente, esses são as minhas fontes, digamos assim. Então, eu leio muita coisa online e eu por esses agregadores de notícias. E aí tem mais uma newsletter, assim como o e-mail, é uma newsletter. Tem uma outra newsletter que é americana, que eu assino também, que eu leio, uh, e e também que me ajuda a manter a ideia do que está acontecendo mais ou menos no fora do Brasil. Então, mais ou menos foi essa forma que eu busquei com o tempo, com o passar da epidemia. Eu acabei diminuindo um pouco essa quantidade de notícias que eu lia
porque estava muito pesado. E, e aí comecei a ver só o Mail, essa newsletter americana. E, e aí, às vezes, eu dou uma passadinha de olho no El País e na BBC e no Google, mas eu tento não passar muito tempo neles, porque às vezes, para não sobrecarregar tanto. Mas eu sou acabo meio que viciado em notícias, então me prende. Quanto a minha família, eu acredito que dos meus pais, uh, eles veem muita coisa pelo Facebook, de notícias, muitas coisas no WhatsApp também, então muita coisa que é compartilhada ali, mas acho que a gente acaba contribuindo para eles não se guiarem tanto pelo que tá, porque eles têm uma noção do que o que tá acontecendo ali não dá pra valer 100%. E a gente sempre teve o costume aqui de assistir o Jornal Nacional, assistir o noticiário. Então, hoje em dia eu não assisto mais tanto noticiário, só em casos assim muito graves, que aí eu realmente vou ver a TV. Mas vejo muita notícia também no YouTube e, e assim, pela minha família, a maioria vê pela internet também, então dentro desse escopo de Facebook às vezes e de WhatsApp. Mas eu e meu irmão, a gente mais por esses canais assim de notícia. E eu, no meu caso, por esses canais que eu falei. Ok. E tu tens participado de alguma ação de solidariedade durante esse período? Alguma coisa nesse sentido? Tu ou alguém da tua família? Aqui, pior que não, porque ah, durante esse período, a gente acabou ficando bastante fechado, digamos assim. Então, o que aconteceu foi que eu, eu, pelo menos, tentei evitar ao máximo de sair, porque a minha mãe tá dentro do grupo de risco. Então, ah, para mim, pelo menos, fica um peso, fica um... A sensação é que se eu aceitasse o risco de sair e acabasse contaminando alguém, eu não ia me sentir bem com se isso acontecesse. Então, acabei optando por me distanciar e manter o máximo a quarentena. Justamente por causa disso, desse risco de não evitar ao máximo correr qualquer risco de contaminar alguém por conta de aceitar o risco de contaminar alguém, no caso. Uhum. Sim, eu gostaria de saber um pouco como que está a rotina da sua sobrinha, que ela está em idade escolar. Pois é, ela tava fazendo. Ela tava na escolinha, no caso, antes de tudo começar. Fazia alguns anos, fazia um ano, acho que um ano, um pouquinho. Ah, e meio que no início foi acho que meio estranho pra ela, porque a gente dizia que ela não podia sair por causa do vírus e tal, e aí ela não tem muita ideia exatamente do que é o vírus, mas ela sabia ah, que ela não podia sair pra rua e tal, essas coisas. E, e ela tinha o costume de, às vezes, sair por exemplo, meus pais saíam e levavam ela junto, no caso. Então, esse costume também teve que, como assim, ser interrompido por causa disso. Ah, mas acho que ela não tem muita.
ela não tem muita noção do que está acontecendo, mas sim, ela sente, ela faz as classes dela voltaram via Zoom, no caso, voltaram online. Então, mas não é todos os dias. Ela vê de vez em quando a professora ali e os colegas dela pelo computador, mas ela não se sente totalmente confortável às vezes com isso, de fazer o que ela diz é que às vezes ela sente vergonha de fazer ali aquela interação via Zoom. E ela acabou passando mais tempo aqui em casa, no caso, porque ah, basicamente ela vem de manhã cedo quando minha irmã, meu cunhado vão trabalhar. E aí no final da tarde eles voltam e eles têm que tomar banho e têm que trocar de roupa e tal, para depois levar ela. Então ela vem, sei lá, umas 7 horas da manhã, umas 7 horas da manhã, e volta para casa dela ali por uma volta das 7 horas da noite. Então ela acaba passando muito tempo aqui em casa. E às vezes ela, ela acabou, criando o costume de usar bastante o telefone e tablet, essas coisas, para ver, para jogar e para ver coisas online, ver vídeos. Hum, Acho que isso que vai ser o mais complicado. Acho que talvez não tanto, mas vai ser, acho que talvez que foi essa adaptação dela, que às vezes ela quer muito brincar com todo mundo, mas a gente não tem energia para acompanhar ela. Então, ah, acho que foi o mais, acho que é o mais complicado para ela de não ver outros colegas, não ver outras pessoas, outras crianças da idade dela. Tem um primo dela, mas ela não vê com tanta frequência. Mas e enfim, acho que foi isso de dessa questão de ela passar bastante tempo agora no telefone, nesses meios digitais. E é isso, não sei exatamente como é que vai ser depois, mas acho que acredito que ela talvez vai, não sei se esse costume vai permanecer, mas enfim, acho que foi essa distância, acho que das pessoas, acho que foi o mais difícil para ela. Entendo. E ao longo da entrevista, você falou sobre alguns sentimentos que você teve durante esse período, como desânimo, cansaço, dores no corpo, insônia, sensação de sufocamento. E você também falou de algumas coisas como você está fazendo o que você gosta, por exemplo, quando você estuda programação ou um idioma. E então eu gostaria de saber se tem alguma outra atividade que você tenha criado o hábito de fazer ou que você tenha tentado fazer, talvez para tentar melhorar um pouco essa rotina e diminuir um pouco esse sentimento. Hum, Pois então, eu tentei várias coisas no caso. Eu tentei ler, e só que aí eu tentei ah, ler, peguei alguns livros para ler, só que às vezes eu tinha dificuldade de me concentrar para ler os livros. ah, e às vezes também uma coisa que acontecia com a leitura que eu tinha que ler logo de manhã cedo, porque batia um cansaço e aí você não tinha mais vontade de ler mais tarde. Mas acho que uma das coisas positivas, digamos assim, que eu tirei desse período é de ter aumentado, digamos assim, o foco, digamos, para fazer as coisas, de, de ter um. De ter uma. É que assim, o que acontecia é que antes da pandemia, no caso, você tava tão ocupado, tipo assim, fazendo as coisas, então pegando, pegando trem, pegando ônibus,
e se preocupando com as matérias e preocupando com as notas e várias outras coisas, que você não tinha muito controle do seu tempo, não tinha muito controle do meu tempo. Então eu não sabia exatamente quanto tempo eu passava no celular, quanto tempo eu lia, quanto tempo eu fazia outras coisas. E acho que uma das coisas que eu acabei pegando costume durante a pandemia foi de ter uma noção do tempo que eu gasto fazendo as coisas. Então, às vezes, se eu tô lendo ou tô jogando no celular, às vezes, e eu vejo que eu, eu vejo a hora que eu começo a fazer aquilo e a hora que é para ver, para ter um tempo de parar, eu ter um maior controle sobre isso. Eu acho que os hábitos que eu peguei foi, depois que eu tive a dor, depois que eu fiquei travado na cama por causa da dor na lombar, eu me senti muito velho para começar, porque eu não, eu até então isso não tinha acontecido comigo, então eu, eu achei meio absurdo. E aí eu voltei a fazer exercício, que eu sempre, desde o exército, sempre fazia exercícios, mas com o tempo em casa eu não costumo fazer. É mais difícil de fazer. E aí eu acabei, depois que deu esse problema, eu acabei voltando a fazer exercício, então tô tentando manter uma rotina de exercício. Mas aí que tá, a questão é sempre essa, né, de conseguir conciliar tudo isso, porque não é muito simples, digamos assim. Ah, mas, deixa eu pensar. Acho que, acho que uma das coisas que definitivamente acho que vão mudar, acho que é o tempo que eu passo, em, passo online, talvez vai diminuir depois, espero que diminua, depois da pandemia, porque meio que você fica meio saturado de passar tanto tempo online e aí você começa a ter noção do tempo que você passa online. Então, ah, eu acho que isso foi uma das coisas que aconteceu também com a pandemia, de você ter noção do ter, ter a, a ideia do que exatamente do que você está fazendo. Como é que eu vou explicar isso? Hum, ter maior ideia sobre você mesmo, sabe? Do tempo que você passa online, do que você consome, do que, das coisas que você faz, ah, do que afeta você ou não, de como a sociedade afeta você, mesmo estando separado, ela afeta você, ah, uma noção de como cada escolha individual importa. ah, então, acho que essa, acho que essa foi uma das coisas mais bastante positivas, assim, disso tudo. Mas de questões de rotina, acho que eu falei de tudo já. Não lembro agora de alguma outra coisa que tenha mudado muito, que tenha adicionado no caso. Ok, obrigada. E assim, já para a gente ir se encaminhando para o final, assim, não necessariamente, mas quais são as tuas expectativas em relação ao futuro? Por exemplo, em relação à vacina, né, se toda essa discussão que está rolando agora sobre a vacina, mas e também do futuro em geral? Hum, acho que quanto à vacina, ah, acho que é uma das coisas que eu mais espero. Acho que é quase que o santo grau do que tá todo mundo esperando. Mas eu já tenho acompanhado as notícias e as pesquisas e não é assim, não é garantido que vai ter que a imunidade é permanente, então tem essa questão também.
mas eu não tenho esperança de que vai acontecer tão cedo. Eu não tenho, eu acho que essa discussão política de que ela vai chegar logo é meio que é só uma discussão política, então não é factível. Ah, então, o que acontece é que eu tô fazendo, digamos assim, me preparando para voltar, digamos assim, ao que era normal, ou uma tentativa do que era normal, mais para metade do ano que vem, se não depois. Mas acho que tem umas coisas que eu decidi pelo menos esse ano de ter, eu coloquei alguma, antes de começar a pandemia, eu comecei a fazer uma. Teve uma coisa que eu esqueci de falar que eu comecei a fazer e que me ajudou bastante. Foi Na virada do ano, eu tinha conhecido uma plataforma chamada Future Me, Futuro Eu, que basicamente você escreve uma carta e aí você marca uma data e eles enviam essa carta que você escreve para você, pro seu e-mail. E aí, na virada do ano, eu combinei com uma amiga de a gente escrever uma a cada 3 meses durante esse ano. Eu escrevi uma na virada do ano sobre as perspectivas para esse ano e uma a cada 3 meses. E aí, e aí foi muito engraçado fazer isso, porque durante esse período, a primeira carta foi em março. Então, a pandemia estava recém chegando. E aí eu comecei, as coisas que eu escrevi na carta são engraçadas, porque depois você olha para trás e vê como as coisas se desenrolaram e, e é muito recompensador você ver as coisas que você alcançou e as coisas que você falhou. Por exemplo, logo que começou a pandemia, eu coloquei que eu queria aprender francês e queria aprender programação. E queria voltar a fazer exercícios e queria ler. Uh, e aí, 3 meses depois, eu tinha. Não, logo que começou, eu estava muito indignado, porque eu tinha marcado de fazer algumas coisas e aí eu não tinha cumprido. E aí, quando bateu 6 meses, eu fui ler de novo as coisas e aí eu tinha concluído algumas coisas e outras eu não tinha concluído. Então, ir acompanhando isso de 3 em 3 meses foi bastante incrível, assim, me deu bastante foco, porque daí eu colocava alguns objetivos nessas cartas, e aí quando eu li de novo, eu via se eu batia os objetivos, se eu estava mais perto, se eu estava mais longe, o que eu tinha parado, eu tive uma maior noção do que exatamente aconteceu durante esse período. E, e aí, uh, o que acontece é que criar esses objetivos de aprender francês, aprender a programação e ser específico nesses objetivos me auxiliaram muito, assim, em manter uma sanidade mental, digamos assim, durante esse período. Porque se você não tem muito uma ideia do que, para onde é que você vai, do que é que, para onde que exatamente o que você está fazendo, você meio que, pelo menos para mim, meu cérebro fica meio em pânico, assim, de não ter muitos objetivos. Então, para futuramente, eu acredito que quero concluir esses objetivos que eu tracei no início do ano. Então, e aí depois, quando as coisas voltarem mais ou menos ao normal, que estiver mais seguro para sair, para para voltar um pouco mais próximo da rotina, a minha ideia é terminar o quanto antes a faculdade, tentar acelerar o que der e, e aproveitar esses estudos para ter uma boa colocação. Mas, mas ainda para ser sincero, ainda tô bastante dividido, assim, porque uh, parece meio absurdo isso, mas uh,
uma coisa que me preocupa bastante é como exatamente o país vai andar. Porque, por exemplo, teve o governo tem várias iniciativas de querer desestruturar os cursos de humanas nas universidades. Então, e ter um maior foco em cursos tecnológicos. E então aí está a questão, que se o governo cumpre esse objetivo dele de querer desestruturar totalmente os cursos de humanas, a sensação é que meu curso não vai valer muita coisa, entende? Então, uh, acredito que essa sombra de ter que estar se preocupando com, com o lado profissional junto com o lado acadêmico, apesar de que essas duas coisas eram para caminhar juntas, né? Mas infelizmente não, a sensação que não caminham juntas. Você tem que pensar no mercado de trabalho, no que você vai fazer no mercado de trabalho e uma carreira acadêmica. Então, como se fossem duas coisas separadas. Então, enquanto ainda tiver essas duas divisões, acho que até minha formatura eu vou ter, vou ter que pensar sempre em cada escolha para cada escolha de estudo, o como isso vai desenhar o meu futuro ali na frente. Mas mas acho que essa questão de tentar, minha preocupação, pelo menos agora no momento, é conseguir uma melhor qualificação possível para competir no mercado de trabalho, porque a sensação é que vai ter menos postos de trabalho futuramente. Então, as duas perspectivas é ou criar um negócio próprio ou ser muito qualificado para poder conseguir um bom posto no mercado de trabalho. Então, meio que tem que a sensação é que você tem que estar meio que pensando nas duas, fazendo um malabarismo com as duas bolinhas, porque tem que estar sempre pensando se você na sua na sua qualificação a todo instante. E isso acho que é uma coisa que assusta um pouco para quem vem da escola pública, é que você entra numa competição que é bastante diferente, porque você vem na escola pública e aí se você der muita sorte, você sabe inglês, e aí você entra em contato com pessoas que tiveram várias qualificações, fizeram várias coisas na escola, tem um outro grau de conhecimento que você não tem. Então, essa competição, digamos assim, te assusta bastante. E aí meio que sempre paira essa sombra, digamos assim, de tipo, você tem que sair bem na universidade, mas ao mesmo tempo você tem que estar sempre se preocupando com o mercado de trabalho, porque você vai competir com essas mesmas pessoas que estão num outro patamar de conhecimento. Então, pelo menos pessoalmente, acaba que sinto muita essa pressão. Por isso que acabei escolhendo essas outras coisas para melhorar, digamos assim, para melhorar profissionalmente, porque eu sei que logo logo vou ter que competir com essas pessoas ali na frente e se eu não tiver muito qualificado, eu não vou ter os contatos que essas pessoas têm, ou não vou ter o tanto conhecimento como elas tiveram, então eu preciso estar bem posicionado, digamos assim. Mas infelizmente nem todo mundo tem essa facilidade ou essa privilégio de poder fazer isso. Então, acho que uma das coisas que me preocupa é ir acompanhando as notícias internacionais, é uma das coisas que me vem, digamos assim,
vem chamando, digamos assim, porque eu estava acompanhando as notícias das eleições dos Estados Unidos, estava acompanhando muito, estou acompanhando mais as eleições dos Estados Unidos que as eleições municipais, as eleições municipais, para ter uma ideia. Justamente porque a sensação é que a eleição de lá vai ter mais impacto do que a eleição municipal aqui. E isso é meio absurdo de se dizer, mas ao mesmo tempo não é tão absurdo se você olha para o presidente hoje. Então, essa, esse aqui é o ponto em que você e isso é uma das coisas que me assusta um pouco daqui, porque acompanhando as eleições lá, você vê muitos debates sobre o clima, vê sobre a mudança climática, sobre o futuro econômico, sobre a recuperação da economia. E aí você vê o cenário atual e ninguém está falando sobre mudança climática no Brasil, ninguém está falando sobre a precarização do mercado de trabalho. A sensação é que os debates aqui estão muito fechadinhos, como se a gente não fosse preso não tivesse conectado ao mundo. E, e aí, cada vez mais, digamos assim, tem um chamado, digamos assim, para fazer alguma coisa, para mudar as coisas, mas você não sabe muito bem o que fazer, porque aí você fica dividido se você aceita a ideia de que você pode fazer alguma coisa para mudar, você tem um terceiro campo, digamos assim, porque daí você vai ficar preocupado com o mercado de trabalho, você vai ficar preocupado com a sua carreira acadêmica, você vai ficar preocupado mais com fazer mudanças reais em algum, na, 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 na comunidade e tal. A sensação é que são muitas coisas ao mesmo tempo e aí você não sabe muito bem para o que você fazer. Então, mas ao menos a forma como eu tenho pensado e me planejado é de me conseguir qualificar ao máximo e aí por isso da programação, de poder me qualificar o suficiente para poder ter uma tranquilidade financeira, de poder fazer projetos e poder ajudar projetos sociais ou poder ajudar a comunidade em si, mas sem resolver a questão de estar tranquilo financeiramente, porque ainda que eu ainda que eu tenha certa tranquilidade, eu sei que essa tranquilidade é temporária, porque eu tenho que aproveitar ao máximo esse período agora, em que eu estou na universidade, e que eu tenho um período para me capacitar, porque a sensação é que se eu não aproveitar esse período em que eu tenho o privilégio de poder me capacitar e de poder estudar, logo ali na frente talvez eu vou ter que trabalhar para, eu vou ter que ser obrigado a trabalhar para me manter, então eu não vou ter essa tranquilidade que eu tô tendo hoje para estudar. Então isso é meio que é um peso, mas ao mesmo tempo é uma tranquilidade, digamos assim. Então, acho que hum, acho que essa a perspectiva é meio assustadora, mas acho que essa perspectiva futura, digamos assim. Sim, entendo. São pesos realmente que a gente tem que aguentar esses dias, né? Tipo, Pois também sinto isso com vários aspectos, assim, com relação à faculdade. o que eu tenho conversado com várias pessoas, com vários amigos meus e é sempre essa a sensação é que ah, quanto mais, pelo menos eu tenho agora 25 anos, 26 anos, minha senhora, tô esquecendo a minha idade. Ah, então, quanto mais velho você vai ficando, mais peso vai ter suas ações na sociedade em si, mais
como é que eu vou explicar isso? Quanto mais conhecimento você ganha na universidade e quanto mais velho você vai ficando, a sensação é que você tem uma certa obrigação em si. Eu não posso estar, pode ser só eu, mas a sensação pessoal é que, como a sociedade está pagando pelos meus estudos, você tem uma certa obrigação de devolver para a sociedade o que você está recebendo dela. Então, e é meio complicado você pensar somente nos seus estudos, somente na sua carreira acadêmica, somente nas coisas, quando você vê que o país está meio que degringolando, sabe? Tá meio que... E que tem tantas pessoas que não têm os mesmos privilégios que você. Então você fica meio que com essa sensação de obrigação de fazer uma coisa, mas ao mesmo tempo você tem que pensar em si mesmo, mas ao mesmo... Então são vários pesos, digamos assim, que às vezes a sensação que eu tenho é que a universidade às vezes ela não tem essa noção dos pesos que os alunos estão carregando enquanto enquanto eles estão sobre a custódia dela, porque não sei exatamente o que a universidade poderia fazer, talvez. Não acho que, pelo menos eu não vejo que ela possa fazer uma coisa, mas ao mesmo tempo conversando com vários colegas e eu vejo esse peso de ter que se dividir entre as notas e fazer uma coisa politicamente e fazer uma coisa e estar preparado para o mercado de trabalho. Então esses três mundos, digamos assim, você tem que estar equilibrando. Então, não, ao menos eu tenho escolhido, talvez seja meio egoísta da minha parte, mas tenho escolhido focar mais no lado pessoal, de estar preparado e depois poder ajudar de forma mais qualificada do que uh, do que do que fazer alguma coisa agora. Talvez seja um movimento errado também da minha parte, não sei, mas a sensação é que tem uma desconexão muito grande entre as pessoas de diferentes gerações. Então, por exemplo, as pessoas mais velhas que estão no poder hoje em dia deveriam estar preparando o caminho, estar preparando as coisas para nossa geração, uma geração mais nova, para assumir. Mas a sensação é que a geração mais velha está simplesmente cagando, andando, desculpa a palavra, mas tá meio que não tá nem aí pro que tá acontecendo no mundo, pra mudança climática, pras mudanças do mundo em si. Isso também, tipo, não se importa muito. E aí meio que os mais jovens têm que carregar vários pesos. Isso eu tenho visto. Isso eu tenho visto muito internacionalmente também. Tenho acompanhado notícias internacionais e essa sensação que também que passa por muita gente é que os mais novos, os mais jovens, são fazendo, se preocupando muito com política, muito jovem, justamente porque os mais velhos não estão fazendo a sua parte. Então, meio que a balança tá desequilibrada, sabe? Não tem, as gerações não estão carregando o seu peso que elas deveriam carregar. Então, tudo cai nos ombros de uma outra geração. É essa sensação que tenho analisando assim o mundo hoje em dia. Sim, é uma leitura bem interessante. E gostaria de saber se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar e que talvez a gente não tenha perguntado. Deixa eu pensar. Não sei, apesar de, acho que eu tenho uma visão, apesar de a visão, acho que no médio curto prazo ser bastante negativa, digamos assim,
Eu acho que... E por isso que talvez eu esteja tão viciado em acompanhar a eleição americana, é o fato de que a perspectiva para longo prazo não é tão negativa assim. A situação é que a gente vai, que até a próxima terça-feira, que vai ser a eleição americana, digamos assim, que ela vai definir bastante do que vai acontecer para os próximos anos. Então, acho que se eu fosse dizer assim, eu acho que a minha perspectiva é positiva para o futuro, mas é uma perspectiva positiva com cautela, sabe? Em que você, tipo, a gente vai ter que fazer uma coisa, provavelmente minha geração vai ter que fazer uma coisa, agora a gente vai começar a entrar no mercado de trabalho, eu acho que a gente vai ter boas mudanças, mas nada ainda está muito garantido, ainda está meio solto no ar. Mas acho que carrego uma boa perspectiva para o futuro, apesar de tudo. Uhum. Legal, muito, muito bom. Uh, Você gostaria de nos enviar algum registro desse tempo, dessas tuas reflexões, como fotos, mesmo que não sejam, né, fotos que não tenham a tua imagem, mas textos escritos, algum vídeo, alguma coisa para ilustrar e para representar o teu cotidiano na pandemia? Então, tu fica à vontade se quiser enviar para nós, que é bem interessante, importante para o projeto também. Tá, vou verificar. Eu acho que teve uma coisa que eu comecei a fazer meio que sem querer. Acho que não é tão relevante, mas acho que eu vou ver exatamente. Eu não sei exatamente, eu não lembro agora o que eu escrevi nas cartas entre desse ano, mas acho que tem umas coisas que talvez eu possa compartilhar. Uhum. E hum, comecei a tirar fotos uma vez por mês da frente aqui de casa. Não sei por quê, mas isso é meio que coisas que eu comecei a fazer por, sim. Mas vou ver o que exatamente é válido para compartilhar, mas aí eu passo para vocês aí. Seria muito bom, muito, muito interessante para a gente. O que tu achar que, né, que pode compartilhar conosco, com o projeto, isso é bem legal. Beleza. Eu agradeço vocês também pelo tempo aí, pelas mais de 2 horas aí de conversa também. Vocês que é massa participar da pesquisa e poder contribuir para esse registro histórico, digamos assim. A gente é que Sim, foi um agradece. prazer conversar contigo. É um grande prazer te ouvir as tuas reflexões, muito, muito interessante, muito bom. Então, né, se tu não tem mais nada para acrescentar, a gente agradece muito, muito a tua colaboração e te pergunta se tu mantém a autorização dada no início da entrevista para divulgação da entrevista, no caso, sem o uso da tua imagem, né, como uma entrevista com pseudônimo ou anônima, e reiterar se que tu tem o poder de determinar um prazo, se tu quiser, para a publicação da tua entrevista. Tá? Sim, sim. Eu mantenho o consentimento e tranquilo. Uhum. Então tá, não sei se a Juliana gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Eu gostaria de agradecer novamente pelo seu tempo, pela sua sinceridade, por você ter compartilhado conosco os seus pensamentos e um pouco de como que está sendo suas experiências nesse período.
Sei que é uma coisa bem difícil conversar pela primeira vez sobre essas coisas, assim, que a gente está sentindo como pessoas que a gente não conhecia ainda. Então, de fato, te agradeço. E sua participação é muito boa. E e qualquer material, assim, qualquer registro que você tenha feito, por mais assim, que seja pequeno, é relevante e é importante, sim, para compreender melhor sobre o período, sobre as coisas que a gente faz nesse período. E então é isso. Muito obrigada. E professora Cláudia? Isso também é isso. Agradecer muito muito mesmo a tua participação. E aí a gente fica aguardando se tu puder enviar essas coisas aí, essas coisas que tu produziste, né, nesse período. E aí também o teu tempo, né, a tua boa vontade de compartilhar com a gente teus sentimentos e as experiências. Capaz. Obrigado a vocês. Fico à Então, disposição em qualquer coisa. tá certo, muitíssimo obrigado. Eu vou agora, então, encerrar a gravação